Aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 27, diz assim: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava lendo a palavra do Senhor, procurando, meditando ali desde o capítulo 8 até o capítulo de número 11, nós vamos ver aqui que Paulo, ele começa a falar do chamado de Deus para o povo de Israel. Deus, ele escolhe o povo de Israel como seu povo, como uma nação eleita, como um povo amado e escolhido. Mas nós vamos ver que Paulo, ele começa aqui no capítulo 9 a dizer da sua tristeza, da sua angústia, daquilo que ele começa a contemplar em como o povo recebe o chamado de Deus. Paulo aqui, ele está completamente decepcionado com o povo de Israel. Por quê, irmãos? Porque Paulo, ele vê a rejeição do povo de Israel com o amor, com a misericórdia, com o chamado de Deus para com o povo de Israel. E Paulo, vendo que o povo de Israel está ali fazendo pouco caso do nosso Deus, pouco caso do nosso Deus, do chamado que Deus tinha, da obra que Deus tinha para fazer no povo, Paulo ali, ele começa a escrever a decepção de ver como que o povo lidava com o chamado de Deus, como o povo lidava com Deus e com a sua misericórdia. Se nós for olhar para os nossos tempos de hoje, nós vamos ver que não é diferente. Há um povo em que não está ligando para o chamado de Deus. Há um povo nos dias de hoje que não se importa com o amor de Deus, não se importa com as coisas do Senhor. E se você for ver com o olhar que Paulo estava olhando, você também vai ficar decepcionado, você também vai ficar com o coração entristecido, porque quando Paulo olhava para o povo de Israel, Paulo via que o povo não estava nem aí para Deus, não receberam Deus como seu Salvador, não receberam Deus como seu Senhor, não receberam Deus como o único e suficiente Deus ou Salvador da sua vida. Fizeram pouco caso do nosso Deus. Eles não estavam ligando, não estavam nem aí para o nosso Senhor e muito menos para a sua palavra. Então Paulo, no capítulo 9, ele começa a dizer que ele estava triste com tudo isso. Ele estava decepcionado. Ele vai chegar até mesmo a dizer, aleluia, numa das suas palavras, a dizer que se ele pudesse, ele entregaria a sua vida para que o povo de Israel fosse salvo, ou seja, ele mesmo ia para o inferno para que o povo fosse salvo. Porque o amor que ele tinha pelas almas, o amor que ele tinha pelo povo era muito grande, mas ele estava vendo que o seu povo, o povo de Israel, estava indo por um caminho torto, o povo de Israel estava indo por um caminho em que eles não iam encontrar com Deus no final. Toma cuidado com o caminho que você tem seguido. Talvez o caminho que você tem seguido, para os seus olhos, parece ser bom. A Bíblia diz que muitos olham para alguns caminhos e alguns caminhos parecem ser bons, mas o final deles é final de morte, é final de laço, é final, aleluia, de armadilha. Então muitos estão iludidos com os seus próprios caminhos, com os seus próprios desejos, com as suas próprias ilusões em que criaram nos seus corações.
E naquele tempo, o povo de Israel estava andando fora do caminho do Senhor. Paulo vai dizer que Deus ia tirar um povo no meio do seu povo. Olha para você ver. Ou seja, no versículo 27 que nós lemos, aqui a Bíblia diz: ainda que o povo seja tanto como o grão de areia, mas não seriam salvos todos, mas seriam salvos somente os remanescentes. Paulo está dizendo assim, como se for naquele versículo que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Paulo está dizendo dos remanescentes, são aqueles que não se entregaram para o pecado, são aqueles que não olharam para trás, são aqueles, aleluia, que prosseguiram, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, das perseguições, das enfermidades, mesmo diante de tanta coisa ruim. Paulo olha e diz: ainda tem os remanescentes que serão salvos. Aleluia! Ele lembra naquele tempo, quando o profeta pensa que só ele escapou, ali a palavra do Senhor vem e diz a ele: ainda tem 7.000 que estão reservados. Ou seja, ainda nos dias de hoje, eu acredito que há muitos ainda que estão na casa do Senhor, ainda há muitos que estão, mas ainda tem muitos que brincam, tem muitos que não levam a sério, mas aqui eu consigo enxergar, através dessa palavra, que ainda que muitos levam as coisas de Deus na brincadeira, que ainda muitos levam as coisas de Deus de qualquer jeito, mas a Bíblia nos dá aqui respaldo para acreditar que ainda tem os remanescentes, que ainda tem aqueles que acreditam que Jesus está voltando, que ainda tem aqueles que oram, que jejua, que busca, que suporta as tribulações, que suporta, aleluia, a cruz pesada, que está disposto a carregar um fardo pesado, porque sabe que não está sozinho. Sabe, aleluia, que não está sozinho, ainda tem remanescente no nosso meio. Ainda que muitos estão se escandalizando, ainda que muitos estão abrindo as portas, escacarando as portas, andando de qualquer jeito, ainda que muitas igrejas você tem visto aí pastores cometendo erros, irmãos cometendo erros, missionários cometendo erros, evangelistas, pastores, obreiros, diáconos, não importa, mas ainda tem aqueles que servem a Deus de verdade, mas ainda tem aqueles que servem a Deus, aleluia, com graça e com unção. Nós vemos, irmãos, que mesmo, aleluia, o povo rejeitando a vontade de Deus, Deus ainda escolhe o povo, Deus ainda investe no seu povo, aleluia, e nós não somos merecedores de sermos escolhidos por Deus, por causa dos nossos erros, por causa da nossa ingratidão, por causa dos nossos pecados, mas nós vamos ver aqui, irmãos, que a misericórdia, a graça de Deus é que alcançou esse povo, ou seja, Deus já tinha escolhido esse povo antes que esse povo conhecesse a Deus. Olha para você ver o trabalhar do Senhor, irmão. Antes de você conhecer a Deus, antes de você vir para a casa de Deus, Deus já tinha te separado, Deus já tinha te escolhido, e Deus vê como o homem não vê, e Deus escolhe como o homem não escolhe. O homem, Paulo vai dizer que o homem escolhe o outro pelo mérito dele, mas Deus escolhe pela graça, Deus escolhe pela misericórdia. Veja bem, irmãos, quando Deus chamou ali Jeremias, Deus fala que conhecia e tinha chamado Jeremias ainda no ventre da sua mãe, ou seja, Jeremias não tinha obra ainda, Jeremias não tinha feito nada ainda para agradar a Deus, Jeremias não tinha feito missões, Jeremias não tinha orado por ninguém, Jeremias não tinha feito pregação em nenhuma nação ainda, mas Deus já tinha escolhido Jeremias no ventre da sua mãe. Aleluia! O que Deus está dizendo nessa noite?
Deus te escolheu ainda no ventre da sua mãe. Ainda no ventre, ainda antes de você vir para a terra, Deus já te sabia o seu nome, já sabia onde você ia morar, já sabia que você ia estar aqui nessa noite, só para lembrar você que você é escolhido e separado por Deus. Então não faça como o povo de Israel fez. O povo naquele tempo não deu crédito para o chamado de Deus. O povo ouvia a pregação, o povo ouvia as palavras que Deus queria falar no coração deles, mas muitos, como grão de areia, ouviam e iam embora, mas só ficavam os remanescentes, só ficavam aqueles, aleluia, que estavam com o coração aberto. Hoje você pode ver muitos vêm para a casa do Senhor, fica desesperado para ir embora, fica desesperado para dar hora para acabar. Muitos vêm para a casa do Senhor com o pensamento de ir embora, de televisão, de ir embora para dormir, para descansar. Talvez você veio aqui nessa noite cansado, desanimado, mas você veio para ouvir a voz de Deus. Então preserve o que você está ouvindo nessa noite, porque é valioso. A palavra do Senhor, ela é poderosa para curar, para libertar, para salvar o pecador. Aleluia! Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele separou o seu povo. Deus, ele escolheu o povo, não pelo mérito do povo, porque o povo não merecia. Assim somos nós. Deus nos chamou, não é pelo nosso mérito, não é porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, não é porque você deu cesta básica, você ajudou alguém, não é porque você canta bonito, ou porque você prega bonito, não é porque você fez caridade, não é porque você não perde um dia de culto, não, é pela misericórdia de Deus, é pela graça do Senhor. A Bíblia vai dizer, se eu dizer, aleluia, que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da misericórdia de Deus. A Bíblia diz, aonde abundava o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Eu não tinha nada para oferecer para Deus de mão. Talvez você também está dizendo, eu não tenho nada, porque eu sou ignorante, eu sou ingrato, eu sou assim, eu sou grosso, eu faço coisas erradas. Mas se fosse Deus olhar para nossos erros, com certeza nós não seríamos salvos. Mas Ele olhou com um olhar de misericórdia para mim, Ele olhou com um olhar de misericórdia para você, e dizendo, eu é escolhido, aleluia. O único, irmãos, que pode se afastar de Deus é eu e você mesmo. Somos nós. Cabe a mim e a você aceitar o chamado ou rejeitar o chamado de Deus. Cabe a você nessa noite aceitar o chamado de Deus para a tua vida, uma nova história. Aleluia. Certa vez um jovem perguntou a Jesus, o que eu ganho, Senhor, se eu servir ao Senhor? O que eu ganho se eu seguir ao Senhor? Uma vez eu também me perguntei dessa maneira, o que será que eu vou ganhar se eu parar de sair, se eu parar de ir para o baile? O que será que eu vou ganhar se eu parar de cheirar cocaína, de fumar maconha? O que será que eu vou ganhar se eu parar de ir para a balada pelas noites? O que será que eu ganho indo para a igreja? Aí eu entendi que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Aleluia! Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serei livre. Você vai ganhar uma vida livre, irmão. Quando eu estava no mundo lá fora, eu pensava que eu era livre, mas eu não era. Eu era preso na droga, eu era preso na bebida, eu era preso na prostituição, eu era preso em tantas coisas erradas, porque eu queria sair e não tinha força, eu queria libertar e não tinha força. Mas quando eu conheci Jesus Cristo, quando eu aceitei Ele como Senhor da minha vida, Ele me libertou das drogas, me libertou do pecado, me libertou do erro. Aleluia, e hoje eu sou livre para exaltar o nome do Senhor.
Jesus está aqui nessa noite e quer te libertar dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, das suas transgressões, das suas iniquidades. Mas o que eu tenho que fazer, irmãos, você precisa aceitar Ele do bom de coração. Você precisa confessar que sem Jesus você não é nada. Você precisa confessar que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor da sua casa, que Ele é o Senhor da sua família, que sem Ele você não é ninguém. Você precisa aceitar que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite, irmão. A Bíblia nos dá, irmãos, resposta para isso. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Ou seja, nessa reunião, alguém muito importante aqui nessa noite. Não é o pregador, não é o cantor, não é o visitante, não é a irmã, não é o irmão, não é a criança. É a presença de Deus. Ele está aqui nessa noite, irmão. O principal do culto está aqui nessa noite. O Senhor do culto, o Senhor, meu Deus, aleluia, que é adorado, que merece, irmãos, toda adoração. É Ele que está aqui nessa noite. Quem sabe você veio aqui nessa noite só para ver o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua prima. Não, aqui é o lugar de você vir e ver a presença de Deus, e ver o poder de Deus, e ouvir a graça de Deus aqui nessa noite. Aleluia! Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Você tem que acreditar que Ele está aqui nessa noite. Ele pode fazer coisas inacreditáveis na sua vida. Ele pode desamarrar o que está amarrado. Ele pode destravar o que está travado. Ele é o que abre porta e ninguém fecha. E o que fecha e ninguém abre. É Ele, irmão, que está aqui nessa noite. Ele pode abrir uma porta para você nessa semana. Talvez você está desempregado, tem orado, tem buscado. Talvez você tenha perdido até a sua esperança. Mas eu quero dizer para você, Ele faz tudo do nada, se você acreditar. Essa semana vai ser uma semana de vitória, vai ser uma semana de cura, uma semana de resposta positiva para a tua vida. Aleluia! Paulo, depois que ele escreve esses capítulos, esses versículos, ele vai completar e vai dizer a palavra que alegra o nosso coração. Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece, porque dele, por Ele, são todas as coisas. Aleluia! Esse capítulo vai falar da soberania de Deus, da grandeza de Deus, do poder imenso e absoluto do nosso Deus. Aleluia! Paulo aqui ele está dizendo, irmãos, que o maior é o nosso Deus, que o grande é o nosso Deus, que não há explicação, aleluia, pelo seu poder e pelos seus feitos. Algumas perguntas feitas nos capítulos. Quem poderá entender o nosso Deus? Quem poderá completar? Quem poderá discernir os seus pensamentos? Quem poderá, aleluia, fazer alguma coisa surpreendente ao nosso Deus? Ninguém, irmãos, pode fazer nada que surpreende o nosso Deus, porque ainda antes que a palavra saia da minha boca, a Bíblia diz que Ele já sabe o que eu ia dizer, ou seja, Ele sabe o que você veio fazer aqui nessa noite. Antes de você orar, antes de você pedir, antes de você clamar a Ele, Ele já sabia que você ia estar aqui nessa noite. Deus vivo, aleluia. Maior é o nosso Deus. Maior é o meu Deus, irmãos, que está aqui nessa noite. É Ele que é o maior, é Ele que merece ser adorado, é Ele que merece ser engrandecido na sua vida, é Ele que merece, irmãos, aleluia, ser adorado de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então nós vemos que Deus, Ele nos chama de uma forma completamente do homem.
O homem muitas vezes vai te tratar conforme você tem para oferecer para ele. Meu Deus. Conforme as suas vestimentas, conforme, aleluia, a sua aparência. Mas o interessante, isso me chamou a atenção, que o nosso Deus, ele escolhe e separa o seu povo, ainda antes do seu povo conhecer ele. Ainda antes do seu povo vir até a terra, Deus já tinha um povo preparado. Deus já tinha um povo selecionado. Então, irmãos, nós vemos que tudo que nós façamos, nada disso, irmãos, vai comprar Deus. Meu Deus. Eu não posso querer comprar Deus e falar: olha, Senhor, eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem somos nós? A Bíblia diz que Ele nos escolheu não pelo nosso mérito, mas pela sua graça, Meu Deus. pela sua misericórdia, Amém. pela sua compaixão, pelo seu amor divino pela nossa vida. Meu Deus. Porque nós não temos nada para oferecer para esse Deus, a não ser os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa ignorância, o nosso ego. Não temos nada de nós para oferecer a Ele, mas mesmo assim Ele nos amou. O amor de Deus, ele é inexplicável. Todos nós sabemos dessa passagem. E Deus nos amou de uma tal maneira. Um amor incondicional. Um amor inexplicável. Não tem palavras para descrever o tamanho do amor que Deus tem pela sua vida. Então o povo, eles pegaram isso, irmãos, para o seu coração. E muitos aproveitam de que Deus, ele é amor, mas muitas das vezes nós esquecemos que Ele é justiça também. Porque nós vemos por aí, muitas das vezes, nós ouvimos só do amor de Deus. Quem aqui não gosta de ser amado? Quem aqui não gosta de receber ali um elogio, um carinho, de você se sentir, eu sou precioso de Jesus? Isso é tão maravilhoso. Eu sou a pérola de Jesus. Eu sou aquele a quem Jesus, ele entregou a sua vida por amor de mim. É bem verdade. E isso a Bíblia diz que Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário por amor da minha vida e por amor da sua vida. Só que a Bíblia diz: pois horrenda é cair nas mãos do Senhor. Meu Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele já provou o seu amor pela humanidade. Deus poderoso. Dando ali o seu único filho por amor de todos. Um amor inexplicável. Mas nós vemos aqui na Bíblia, irmãos, que já foi pregado sobre isso. Aqueles que aceitaram o amor de Deus e a sua palavra, Deus o preservou, Deus o guardou e Deus o abençoou. Deus fez uma promessa na vida daquele povo. E Deus cumpriu a sua promessa. Mas aqueles que não aceitaram a promessa de Deus, que não aceitaram ouvir a palavra de Deus e a praticar, nós vemos que o final para eles sem Deus é um final triste, é um final de desonra, é um final que não tem alegria. E todos nós sabemos dessa verdade, irmãos. Aquele que morrer sem Jesus é um final triste, é um final de desonra, é um final, irmãos, em que ninguém que aqui está gostaria de ver qual é esse final. Deus. Mas se nós estamos em Cristo e aceitamos a sua palavra e acreditamos que Jesus está conosco e naquele grande dia vamos encontrar com Ele, porque Ele disse que foi preparar lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele disse que há muitas casas, irmãos, há muitas moradas. Se há muitas, Ele quer levar muitas pessoas. Mas o problema é que não são muitas que se acertam com a porta estreita. Pelo contrário, a Bíblia diz que muitos se acertam com a porta larga, porque ela é espaçosa. E as pessoas procuram essa porta, a espaçosa. Elas não querem passar pela porta estreita. Por que a porta estreita, irmão?
Todos nós sabemos, para entrar numa porta estreita é com dificuldade. Você não pode levar muita bagagem, você não pode levar muitas coisas. A porta estreita muitas vezes só vai passar você ali espremido. Então as pessoas, elas querem vir para a igreja, elas até querem vir para a casa de Deus, mas elas querem permanecer com as suas bagagens. Você vir para a casa de Deus e trazer as suas bagagens, você pode vir. Jesus, ele disse, para que viesse a ele todos os que estão cansados e sobrecarregados, e ele vos aliviaria. Ele diz, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando eu vim para a presença de Deus, eu vim com muita bagagem. Que bagagem é essa, irmãos? Eu vim com a bagagem do erro, com a bagagem da mentira, com a bagagem dos vícios. Eu vim com a bagagem de tantas coisas erradas. Só que Jesus, ele me aceitou. Ele me aceitou. Aí ele disse, olha, pode vir, só não pode permanecer com essas bagagens. Meu Deus! Para subir, irmãos, você não vai levar as suas bagagens. Então, ele está com os braços abertos, esperando você vir e seguir ele. Você vai tocar as suas bagagens pela cruz que ele vai te dar. E esta cruz você não vai carregar sozinho. Essa cruz o Espírito Santo vai te ajudar. Porque lá fora você carrega uma bagagem sozinho. Lá fora você carrega a bagagem do pecado sozinho. A bagagem do vício, da mentira, do erro, do engano. E ela é pesada, mas mesmo assim você está carregando ela. Mas quando você vem e deixa essa bagagem, Jesus coloca uma cruz em você, para você carregar essa cruz pesada, você não vai carregar essa cruz sozinho. O Espírito Santo vai te ajudar. Quem lembra que quando Jesus ele estava ali carregando uma cruz pesada, de repente ele cai e alguém ajuda Jesus a carregar aquela cruz até o final, para concretizar o que tinha que ser concretizado. Então, muitas das vezes, o Espírito Santo ele vai te ajudar. Quando você estiver carregando a sua cruz na presença de Deus, vai ter vezes que ela vai estar muito pesada. Vai ter vezes que as lutas, que as dificuldades, vai ter vezes que a enfermidade vai pesar, vai ter vezes em que o estresse, em que o desespero vai pesar, e você vai até cair. Mas quando você cair, o Espírito Santo vai te ajudar a carregar essa cruz. Mas lá no mundo não. Lá no mundo, se você carregar a bagagem de Satanás, quando você cair, ele vai ajudar você a se afundar ainda mais. Porque Satanás, ele não tem a função de levantar ninguém. A função dele não é ajudar ninguém. A função dele não é ver a alegria de ninguém. A função do demônio é ver você derrotado com essas bagagens, sufocado, sem ar. A função de Satanás é ver você ansioso, depressivo. Essa é a função dele. Mas quando você vem com as suas bagagens e deixa no altar do Senhor, aleluia, Jesus, ele te liberta da depressão, ele te liberta da ansiedade, ele te liberta de todo vício, de todo pecado, e ele te dá um fardo leve e suave. Meu Deus! Graças a Deus! Porque ele sim é o nosso amigo fiel. Ele sim é o nosso Deus, irmãos, que está conosco todos os dias. É ele, irmãos, sem ele nós não somos nada. Se não for o Senhor, nós não somos nada, irmãos. A palavra do Senhor diz no versículo 8 do capítulo 9, diz assim: e isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então nós vemos aqui que não é aquela história que nós ouvimos muitas vezes por aí, né? Todo mundo somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Quem aqui já não ouviu isso? Eu ouvi muito isso. Todos nós somos filhos de Deus. Eu não sei porque os crentes ficam falando isso, né? Que só eles que são filhos de Deus. Mas não somos os crentes que falam, é a Bíblia que fala. É a palavra do Senhor que diz para nós, irmão.
Certa vez Jesus estava ali em uma casa e alguém chega até ele e diz assim: ô Senhor Jesus, ô mestre, sua mãe está lá fora te chamando, seus irmãos. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Meu Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu não conheço eles. Eles estão dizendo que são minha mãe, meus irmãos, mas se eles não fazem a vontade do Pai, não tem parte comigo. Não é da minha família. Não anda no mesmo barco que eu. Para andar no mesmo barco que eu, para estar na mesma caminhada que eu, tenho que fazer a vontade do meu Pai. Então nós vemos aí, irmãos, todo mundo fala em Deus. Todo mundo fala, até aquele que não acredita em Deus, ele fala a palavra de Deus, ele fala o nome de Deus. Falar é uma coisa, andar com Deus é outra coisa. Falar que está com Deus é fácil. O difícil é você andar com Deus. O difícil é você ser honesto. O difícil é você ser um homem íntegro, uma mulher íntegra. O difícil é você fugir do mal, fugir da aparência do mal. Isso é difícil. Mas falar de Deus, todo mundo hoje fala de Deus. O povo falava de Deus naquele tempo. Mas quando Jesus chegou, eles rejeitaram Jesus. Eles não receberam Jesus como seu Senhor. Então hoje você vê muitos falam de Deus, mas quando Jesus chega para eles, eles rejeitam, eles não querem Jesus. Só quer aquilo que Jesus pode fazer para eles. Muitas vezes o povo, eles querem Jesus para Jesus curar na casa deles. Eles querem Jesus para Jesus enviar o mantimento na casa deles. Eles querem Jesus para Jesus abrir a porta que está fechada. Muitas vezes eles querem Jesus para fazer tantas coisas, como nós ouvimos muitas vezes as pregações, né? Eles pegam ali Jesus como se fosse um jeito da lâmpada e fica ali, né? Esfregando a lâmpada ali. Ó, meu desejo é esse, Senhor. Meu desejo é que a minha família viva bem, que a doença não chegue na minha casa. O meu desejo é ter um carro esse ano. O meu desejo é ter uma moto. O meu desejo esse ano é ter uma casa. O meu desejo esse ano é isso. O meu desejo esse ano é aquilo. E nós queremos que Deus realize os nossos desejos. Que Deus satisfaz os nossos desejos do nosso coração. E se Deus não fizer, Deus é mau. Deus não está naquela igreja. Deus não está na vida daquele pastor, não. Deus não está na vida daqueles irmãos, não, porque eu fui lá, eu participei da campanha, eu orei, eu fui, eu fiz e não aconteceu nada, aquela igreja é fraca. Eu já ouvi muito isso, irmão, durante essas caminhadas. As pessoas olharam e diziam: eu não vou mais naquela igreja lá, porque aquela igreja é fraca. Eu não vou naquela outra igreja lá, não gosto de pedir oração para aquele outro pastor lá, e aquele pastor lá é fraco. Ou seja, a fé das pessoas não estão em Deus, está no pastor, está no templo, mas não está no principal, que é Jesus. A tua fé tem que estar em Jesus, a tua confiança tem que estar em Deus. Se o povo, melhor dizendo, se eu não receber um homem de Deus como um homem de Deus, a Bíblia diz que eu também vou estar rejeitando Jesus. Porque Jesus disse: olha, você vai, e se ele te receber como profeta, vai me receber também. Mas se rejeitar, você vai estar rejeitando a mim. Então eu não posso parar de pregar porque alguém não está gostando. Eu não posso parar de louvar a Deus porque alguém não está gostando. Eu tenho que fazer para Deus. Eu tenho que fazer para Deus. Você lembra da pregação ontem? Quando a mulher disse que aquele homem ia morrer pela mão de uma mulher, Baraque olha para ela e diz o quê? Duvidou dela: eu só vou se você for, então. Ou seja, no teu chamado, da tua trajetória, do teu sonho, muitos vão duvidar de você.
Olha para você ver a afronta que veio contra ela. Mas ela não desistiu. Ela deu crédito à voz de Deus. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Então, durante a caminhada, muitos vão dizer para você: não vai na igreja, não. É bobeira. Não busca mais, não insiste pela sua casa, não insiste pela sua família, não. É bobeira. Olha aí como é que está a sua vida, como é que está a sua família. Olha aí como é que está as coisas. Para. Muitos no caminho vai tentar interromper o teu sonho, o teu projeto. Mas você vai fazer como aquela mulher, vai dizer assim: eu sei quem falou comigo. Eu sei quem prometeu na minha casa. Eu sei quem prometeu na vida dos meus filhos. Eu sei quem prometeu que vai abrir as portas. Eu sei quem prometeu que vai me curar, que vai me libertar, que vai mudar minha vida. Você vai dizer que você sabe que quem prometeu é fiel na tua vida. Então a sua fé, a sua confiança, o seu alvo tem que ser Jesus. Porque quando levantar as lutas, as dificuldades, você vai estar firmado em Deus. A sua firmeza tem que ser em Deus. Glória a Jesus. O seu alvo tem que ser Deus. Você precisa mudar essa percepção. Você precisa tirar isso do seu coração. Eu só vou se a minha mãe for. Eu só vou se o meu tio for. Eu só vou se ele for. Eu só vou se der. Não. Você tem que colocar em primeiro lugar: eu vou, independente de qualquer coisa, eu vou buscar esse Deus. Se estiver chovendo, eu vou buscar esse Deus. Se tiver sol, eu vou buscar esse Deus. Se tiver enfermidade na minha casa, eu vou buscar esse Deus. Se tiver luta, eu vou buscar esse Deus. Se tiver bênção na minha casa, eu vou buscar esse Deus. Não importa a circunstância, você precisa focar em Deus. Glória a Jesus. Você precisa focar nesse Deus, irmão. Porque é Ele que vai guardar a tua vida, é Ele que guarda a tua casa, é Ele que guarda a tua família, é Ele que garante a vitória da tua vida. Meu Deus. Amém, igreja? Aleluia. Então foca em Deus, independente das lutas, da dificuldade. Se Ele te separou, irmãos, Ele te conhece, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos errantes, muito errantes. Mas o importante, irmãos, quando nós caímos, é qual será a nossa reação quando nós levantamos. Será que vamos levantar para murmurar, ou vamos levantar para não cair mais? Ou vamos levantar para não ficar errando mais? Não importa quantas vezes você já errou, quantas vezes você já caiu, o importante é daqui para frente agora. Qual vai ser as suas decisões? Qual vai ser as suas atitudes? Como você vai se comportar diante desse Deus? Qual vai ser a sua prioridade a partir de hoje? A minha prioridade vai ser Cristo. A minha prioridade vai ser Deus. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar da sua vida. Eu lembro, irmãos, aqui do meu primo Aratan. Ele já esteve aqui algumas vezes. Ele estava ali numa vida errada, havendo crime ali, mas nós continuamos orando pela vida dele, buscando, e ele estava desempregado. E eu falei para ele queria tanto um serviço, queria tanto, mas nunca firmava na presença de Deus. Eu disse a ele: olha, eu tenho experiência com Deus, eu tenho certeza que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Busca a Deus de todo o seu coração primeiro. Eu tenho certeza, a primeira coisa que Deus faz é cuidar dos seus filhos. E quando ele tomou a decisão, irmãos, ele buscou a Deus, ele passou pelas águas e logo Deus já abriu uma porta de emprego. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele cuida dos seus, irmãos. A Bíblia diz para que nós viemos trazer os nossos dízimos à casa do Senhor e fazer prova com Ele. Se Ele não abrir a janela do céu e derramar, nós não precisaríamos nem fazer prova, né, meu Deus, se Ele quiser, Ele abre, se Ele não quiser, Ele não abre. Mas aí Deus está falando: olha, eu quero cuidar de você. Se você for fiel a mim, eu vou cuidar de você. Glória a Deus. Porque Deus não desampara ninguém. O prazer de Deus é ver o seu filho bem.
O prazer de Deus é ver a família bem. O prazer de Deus é ver a família abençoada. É, Jesus. Mas e o nosso prazer é estar na presença de Deus? Glória. E o meu prazer é estar na casa de Deus? E o meu prazer é estar diante de Deus? Ou o meu prazer está só no meu serviço? Ou só naquilo que me falta? Meu Deus. Então cabe a mim e a você nessa noite ver qual é o nosso prazer, qual é a nossa alegria. Quem lembra de Davi quando ele peca, né? Uma passagem bem conhecida. Davi tinha tudo, tinha cadeira, tinha tudo ali a seu dispor, a estar. E quando ele peca, ele sente que o Espírito Santo está saindo da sua vida. Ele ora a Deus: olha, Senhor, retire tudo de mim, menos a tua presença. Porque Davi está dizendo: o meu prazer maior é a tua presença. Aleluia! Em outras palavras, ele está dizendo: se o Senhor retirar a tua presença de mim, o Senhor tirou tudo de mim, nada mais me importa. Você está entendendo? Assim que nós temos que ser. Se Deus retirar a presença dele da nossa vida, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, como diz a Bíblia, e perder a sua salvação? O que adianta você viver das melhores maneiras possíveis aqui nessa terra e naquele grande dia você ter um sofrimento eterno? A nossa vida é passageira. Daqui a pouco nós vamos fechar os nossos olhos aqui nessa terra. A Bíblia diz que os dias seriam abreviados. Como tem passado rápido os dias, e como tem avançado o dia, irmão. Aleluia. Olha para você ver, é muito rápido que está passando as coisas. E isso é um sinal que quanto mais rápido passa, mais perto de voltar Jesus está. Amém? Uma organização de palmas para Jesus, eu agradeço a oportunidade.